Uma porta pesada se fecha com um estrondo, trancando o mundo lá fora. Dentro da Capela Sistina, dezenas de cardeais em vestes escarlantes permanecem em silêncio sepulcral, cada olhar carregado de segredo e tensão. Em conclave, o silêncio pode ser tão ensurdecedor quanto um grito. E é justamente nesse silêncio que o filme encontra seu poder. Imagine estar rodeado por homens de fé que, ironicamente, travam um jogo de poder político dos mais intensos. E é nesse clima de suspense sagrado que Conclave nos insere, revelando intrigas e ambições ocultas sob as batinas vermelhas. Logo de início, uma cena marcante nos fisga. Um cardeal clama por uma guerra santa, enquanto o outro o confronta em tom sereno, pregando calma e compaixão. Essa colisão de ideologias encapsula o coração do filme e desperta a curiosidade de qualquer espectador. Vamos dissecar Conclave passo a passo, da estética visual impecável à profundidade, ou justamente a falta dela, de seus personagens, para entender como esse thriller político-religioso nos captura e onde ele deixa a desejar. Desde os primeiros minutos, Conclave impressiona pelos aspectos visuais cuidadosamente planejados. A paleta de cores e a cenografia trabalham juntas para contar a história de poder e tradição. O vermelho domina a tela. Dos parâmetros dos cardeais aos detalhes do cenário, essa cor vibrante evoca autoridade, paixão e perigo. Cada vez que vemos os cardeais reunidos, o vermelho salta aos nossos olhos, lembrando constantemente da influência e do peso daquela instituição. Em contraste, tons mais frios e o branco das paredes e vestes papais ausentes criam um duelo visual. É a tradição fervorosa, o vermelho, contra a pureza e a incerteza do novo, o branco. Outro elemento marcante é a simetria na composição das cenas. A câmera de Berger frequentemente enquadra os corredores e salões do Vaticano de forma centralizada e milimetricamente simétrica. Visualmente, isso transmite organização e controle. Afinal, a Igreja Católica se apoia em rituais e hierarquias sólidas. Vemos cardeais alinhados em fileiras ordenadas, mesas dispostas geometricamente, tudo sugerindo uma ordem quase divina. Essa precisão estética não é gratuita. Ao criar imagens tão equilibradas, o filme destaca como a instituição parece sólida e unida por fora, enquanto pequenas rachaduras emocionais ameaçam por dentro. Em certos momentos, a câmera nos dá um vislumbre dessas fragilidades, um close na mão trêmula de um cardeal, um olhar perdido de outro, quebrando a simetria perfeita e insinuando a humanidade vulnerável sob as vestes. Essa fotografia elegante, combinada ao design de produção detalhados, salas ornamentadas, afrescos intimidadores, fumaça branca ou preta subindo da chaminé, coloca o espectador dentro do conclave. Sentimos a opulência dos cenários e entendemos visualmente o que está em jogo. Não é apenas uma eleição papal, é uma batalha entre o passado e o futuro, representada em cada cor e ângulo de câmera. Se a estética visual de Conclave fala alto, os diálogos e o som não ficam atrás. Esse é um filme de palavras calculadas e silêncios eloquentes. Os diálogos têm uma profundidade cuidadosa, cada frase carrega um peso político ou moral. Os cardeais conversam em tons contidos, polidos, mas por trás da cortesia há uma disputa fervorosa. Em muitos momentos, as falas parecem um jogo de xadrez verbal, insinuações sutis, citações bíblicas utilizadas como alfinetadas políticas e debates ideológicos travados em sussurros respeitosos. Even Christ was not certain at the end. Dio mio, perché me hai abbandonato? He cried out in his agony at the 9th hour on the cross. Essa escolha de manter diálogos frequentemente contidos aumenta a tensão. Sentimos que a qualquer instante a calma pode se romper. Por exemplo, quando o cardeal Lawrence confronta outro candidato sobre os segredos do passado, não há gritos. Há sutileza na entonação e um subtexto denso que o espectador precisa captar nas entrelinhas. Thomas, listen to me, please. I sensed the presence of the Holy Spirit this morning, I swear it. Essa densidade dos diálogos exige a nossa atenção
e nos mergulha mais fundo no dilema de cada personagem, reforçando a sensação de estarmos presenciando conversas de extremas consequências. Além das palavras em si, a atmosfera sonora amplifica o drama de forma notável. A trilha sonora atua quase como um personagem invisível dentro do conclave. Em vez de recorrer somente a corais e músicas sacras tradicionais, o filme aposta em sons graves e texturas sonoras modernas para criar esse suspense. Há um baixo contínuo, um fundo em várias cenas que você mal percebe conscientemente, mas sente. Um grave suave que pulsa como se fosse o próprio coração do Vaticano batendo forte em momentos de tensão. Esses tons graves reforçam o peso das conversas. Quando dois cardeais discordam ferozmente, um leve ronco sonoro no fundo lembra que aquela discussão tem implicações sísmicas. I would like you to withdraw your name from the next ballot. You are not the right man to be Pope. Well, O design de som também sabe usar o silêncio como ferramenta. Em sequência em que os personagens caminham pelos corredores de mármore, ouvimos nitidamente passos ecoando, cada pisada ressoando pelo espaço vazio, o ranger distante de uma porta, o farfalhar das batinas ao se sentarem, até a respiração contida. Tudo é captado para colocar o espectador dentro daquele ambiente sigiloso. Quando o suspense atinge o auge, como na cena em que uma explosão interrompe abruptamente a votação, o contraste sonoro é chocante. Do silêncio solene, passamos a um estrondo estridente. Seguido por uma queda abrupta de som. Um zumbido surdo representando a confusão. Logo depois, a retomada dos diálogos vem acompanhada de um grave ainda mais presente, como um lembrete sonoro do perigo que ronda. Em momentos-chave, quando, por exemplo, o Tedesco vocifera suas ideias retrógradas, ou quando Benítez, calmo, rebate com firmeza, a mixagem de voz dá destaque às vozes, limpando quaisquer ruídos ao redor e deixando apenas uma leve trilha subjacente. Isso faz com que cada palavra dita tenha peso máximo, quase reverberando na sala e no espectador. Ma dove i tuoi amici liberali hanno deciso di cancellare? The dead language. Senza Roma, senza la tradizione di Roma. Things fall apart. Esse casamento entre o diálogo profundo e o desenho de som meticuloso mantém a atmosfera carregada, fazendo o nosso coração bater mais rápido, mesmo sem uma gota de sangue ser derramada em cena. Por mais refinado que seja o aspecto técnico de Conclave, quando olhamos para a construção dos personagens, encontramos um ponto fraco. Falta de complexidade. Os cardeais que disputam o papado muitas vezes são retratados de forma simplista, quase maniqueísta. De um lado, temos o cardeal Godofredo Tedesco, que é pintado como um tradicionalista implacável, a personificação do retrocesso. Tedesco é tão conservador e inflexível que acaba tornando-se quase caricato, cumprindo todos os estereótipos do vilão reacionário. Contrário a qualquer mudança, disposto a medidas extremas e inflamado em seus discursos sobre recuperar valores de outrora. Ele representa um passado rígido e não tem muitas nuances que deixem ele mais humano. Suas motivações se resumem a voltar atrás e impor uma visão arcaica. Do outro lado surge o arcebispo Vicente Benítez, um personagem de origem latino-americana, recém-chegado e nomeado em segredo, que encarna o oposto perfeito, progressista, humilde, quase um santo de tão virtuoso. Benítez é retratado como
a grande esperança de renovação, apoia a diversidade, prega a tolerância, é moderado, é compassivo. Em essência, ele é colocado como a solução idealista e moderna para os problemas da igreja, sem que vejamos nele grandes falhas ou conflitos internos. Essa polarização clara, Tedesco, o atraso, Benítez, o progresso, simplifica demais a narrativa e enfraquece o impacto do filme. Ao reduzir os personagens a símbolos, o vilão conservador versus o herói reformista, Conclave perde a chance de explorar dilemas mais profundos. A falta de camada nos cardeais faz com que os conflitos soem previsíveis. Desde cedo sabemos com quem simpatizar e quem repudiar. Não há muitas surpresas nas trajetórias individuais, porque cada um está preso ao seu papel definido dentro do roteiro. Isso diminui a tensão dramática, porque o espectador não é desafiado a reconsiderar suas percepções sobre aqueles homens. Justamente por isso, o filme tem que colocar outros personagens secundários para que a gente tenha uma dúvida sobre eles, porque o que está em jogo é essa questão central, o reformismo contra o conservadorismo. Tedesco nunca mostra um lado mais vulnerável ou uma dúvida que faça com que a gente entenda ele melhor, e Benítez parece sempre eticamente impecável, o que o torna menos crível como uma pessoa real. Mesmo o cardeal Lawrence, que funciona como um ponto de vista e tem um arco mais complexo, acaba ofuscado por essa simplicidade dos coadjuvantes. Em vez de a gente ter um debate de visões de mundo entre os personagens com motivações humanas e conflituosas, recebemos algo mais preto no branco. Claro, a temática central, conservadorismo versus progressismo na igreja, fica evidente, mas a discussão poderia ser muito mais rica se os personagens fossem menos unilaterais. Em filmes políticos e religiosos, os melhores momentos surgem quando até o vilão tem argumentos que fazem sentido ou quando o mocinho mostra suas falhas, enfrentando dilemas morais. Conclave toca nesses pontos, mas de forma muito tímida. Tem momentos em que a gente percebe o Lawrence em dúvida ou os cardeais secundários, mas no geral, Conclave joga muito seguro nos arquétipos. O resultado é que o filme, que poderia ser um estudo poderoso sobre a complexidade humana dentro do poder religioso, acaba entregando uma mensagem um tanto didática e óbvia. Essa falta de profundidade na caracterização diminui o impacto emocional. Imagine o quão mais envolvente seria se nós nos importássemos genuinamente com Tedesco ou entendêssemos mais o passado de Benítez, além de sua postura quase angelical. Sem esses investimentos, Conclave nos mantém interessados pela trama e suspense, mas deixa a oportunidade passar de nos marcar mais profundamente através dos seus personagens. Conclave nos faz pensar sobre o equilíbrio entre ideias e pessoas. Ele aborda temas importantes e atuais: tradição versus mudança, fé versus ambição, segredo versus transparência, mas teria causado um impacto ainda maior se seus personagens vivessem esses temas de forma mais nuançada. Filmes desse gênero têm a capacidade de provocar debates justamente por mostrarem as contradições na vida real. Ninguém é totalmente santo ou completamente pecador. E é nesse meio termo justamente que encontramos a verdadeira empatia. Ao assistir a Conclave, a gente fica intrigado, como alguém que assiste um reality show do poder clerical. Porém, sentimos falta de conhecer mais a fundo o coração de cada jogador desse jogo. Em Conclave, vimos o brilho e a sombra do poder, mas faltou ver com mais clareza a alma por trás das mitras. Esse filme, para mim, é sintomático de uma era em que muitos filmes se preocupam muito mais com a aula que eles estão dando, com a frase de efeito. É como se Hollywood tivesse perdido a esperança na inteligência humana, isso na melhor das hipóteses, e resolvesse entregar a mensagem pronta e absoluta para que a gente simplesmente engolisse goela abaixo. Não seria justamente o dogmatismo que os reformistas criticam tanto? O filme seria muito mais rico se nos convidasse a explorar as nuances de cada personagem e do que eles representam. Confiar em nós e deixar cada um sentir o que quiser sentir. Não tem nada mais democrático que isso, não é verdade?